Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nesse sábado, nesse dia tão bendito aqui que estamos iniciando mais um trabalho, mais um estudo aqui no CELC, né? Para quem não me conhece, eu sou o Jean, sou um dos trabalhadores da casa há algum tempo já, e recebi essa grande oportunidade e essa grande responsabilidade de fazer um estudo aqui para vocês. Fico tão feliz e tão honrado com essa oportunidade. Espero que todos nós possamos nos desenvolver e trabalhar esse estudo da melhor forma possível. E nós vamos trabalhar com o livro Obras Póstumas. Esse livro, que é um livro que foi lançado após o desencarne de Kardec, ele foi lançado em 1890, 21 anos do desencarne, após o desencarne do codificador. E ele reúne e traz essa parte mais pessoal de Kardec e reúne vários trabalhos que eles estavam desenvolvendo antes do seu falecimento, logicamente. E agora a gente vai aproveitar e poder estudar, esmiuçar ele bonitinho e ir parte a parte nesse trabalho. No trabalho de hoje, nesse primeiro estudo, eu vou iniciar o livro, né? Ele começa pela biografia de Kardec. Esse texto ele foi tirado da Revista Espírita, né? Ele foi trazido para o livro, retirado da Revista Espírita de maio de 69, então um mês e pouquinho ali, quase 2 meses após o desencarne de Kardec. Então vamos iniciar o trabalho de hoje, que a gente possa aproveitar esse estudo da melhor maneira e nos aprimorarmos o máximo possível, tá, pessoal? Então vamos iniciar o estudo. Só um minutinho que eu acabei. Aqui, pronto. Agora sim. Alguns erros de configuração, mas estamos tudo ok agora. Agora vamos. Então, esse é o livro Obras Póstumas, né? Tradução do Guillion, que a gente vai usar como referência, como base para o nosso estudo. Isso. E o livro ele começa com o capítulo 1, Biografia de Kardec, de Allan Kardec. Então, ele começa assim: é ainda sob o guante da dor profunda que nos causou a prematura partida do fundador da doutrina espírita, que nos abalançamos a uma tarefa simples e fácil para suas mãos sábias e experientes. Então ele começa já dizendo que, ainda sentindo a dor, ainda tendo isso latente, né, essa dor da partida, as pessoas que ficaram da sociedade espírita, os discípulos de Kardec ali direto, que estavam trabalhando, os trabalhadores que estavam ali na sociedade parisiense, tomaram essa tarefa. Qual tarefa? A tarefa de continuar o espiritismo, de continuar com o que o espiritismo vem nos trazer, que é a melhoria moral, né, da humanidade, intelectual e moral da humanidade. E ele já começa com essa tarefa que era fácil e simples para as mãos habilidosas de Kardec, sábios e experientes de Kardec, né? Aqui nessa primeira parte a gente vai ver muito essa relação do Kardec antes da doutrina espírita, né? Tanto que eu separei essa primeira parte da biografia em duas partes. A primeira parte, Kardec, ele falando de Kardec e dessa missão. Antes dele conhecer a doutrina, e na aula da semana que vem, com a segunda parte aí, já com Kardec já conhece a doutrina e vai desenvolvendo ela, né? Mas aí ele continua, mas cujo peso e a gravidade nos esmagariam, se não contássemos com o auxílio eficaz dos bons espíritos e com a indulgência dos nossos leitores. Então, o peso dessa missão é muito pesado, e nós precisamos ainda de muito auxílio, né? A gente conta com todo mundo aqui para a gente conseguir tocar essa obra tão linda e tão necessária para toda a humanidade.
Quem dentre nós poderia, sem ser taxado de presunçoso, lisonjear-se de possuir o espírito do método e da organização, de que se mostram iluminados todos os trabalhos do mestre? Então, assim, eles já também, eles vão dando essa narrativa do que quem aqui acha que está nesse nível de Kardec, desse espírito de organização, desse espírito do método, né? Porque Kardec nos traz um método do estudo, traz um método de comprovação de tudo. Então, aqui a gente vai ver um pouco mais à frente que Kardec reuniu tudo isso, né? Ele triturava, esmiuçava todos os conhecimentos para trazer para a gente, né? Então, organização do mestre. Só a sua pungente inteligência podia concentrar tantos materiais diversos, triturá-los e transformá-los para se espalhar em seguida como orvalho benfazejo sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Então, Kardec, naquela época que ainda não tinha tanta tecnologia, que a gente, hoje, é muito fácil a gente conversar com nossos amigos, outras pessoas que estão desenvolvendo os trabalhos, tanto aqui quanto do outro lado do mundo, temos esse acesso fácil, rápido, tranquilo. Na época de Kardec era por carta, né? Então, assim, era tudo muito longe, muito distante, as pessoas não tinham essa facilidade. E Kardec conseguiu reunir todas essas informações, trazidas de diversos pontos do mundo, né? Porque o Espiritismo, quando ele surgiu, quando ele emergiu em todas as partes. O Espiritismo é para todos. E ele nos traz isso, né? Que quando ele surgiu, ele explodiu na América, na Europa, em Paris, mais concentrado em Paris, e Kardec conseguia reunir todas essas informações, triturá-las e transformá-las. O que seria isso? Esmiuçar as informações, conferir, validar se aquilo estava certo, se outros espíritos falavam, né? Porque se essas informações viessem de apenas um espírito, de apenas um médium, poderíamos ser considerado uma opinião. Mas se ela está sendo confirmada em vários pontos e trazida por vários tipos diferentes de médiuns e diferentes tipos de espíritos que não se conhecem, isso nos traz a veracidade da doutrina, né? E além de reunir e transformar isso, ele ainda conseguia passar de uma forma, de um orvalho benfazejo, que é a doutrina espírita nos traz. Quando lemos um evangelho segundo o Espiritismo, quando entendemos efetivamente o que o estudo do livro dos Espíritos nos proporciona, conseguimos aí entender o que é esse orvalho benfazejo, que nos traz o bem, que nos traz sermos melhores, né? Sobre as almas desejosas de conhecer e de amar, que é o que a gente fala na doutrina, né? No começo do livro dos Espíritos, ele já fala que a doutrina é para aqueles que procuram conhecer e não conseguem ter essas respostas nas suas doutrinas. Então, como Kardec vem nos trazendo isso para as almas desejosas de conhecer e de amar, quem está com essa vontade, efetivamente essa vontade de conhecer e de amar. Incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e fazer compreendido numa linguagem simples e elevada ao mesmo tempo, não tão distanciada do estilo familiar quanto das obscuridades das metafísicas. Então, Kardec era incisivo, conciso e profundo. Então, ele ia a fundo, ele era assertivo em suas deliberações, em seu trabalho, ele sempre estava ali inteiro fazendo tudo acontecer, né? Multiplicando-se incessantemente, pudera até agora bastar a tudo. Então, no começo, ele fazia tudo sozinho. Ele pesquisava, ele ia atrás, ele comparava, ele tinha essa força motriz. Só que, entretanto, o cotidiano alargamento das relações e do contínuo desenvolvimento do espiritismo lhe fizeram sentir a necessidade de reunir em torno de si
em torno de si alguns auxiliares inteligentes e preparava simultaneamente a nova organização da doutrina e de seus labores, quando nos deixou para ir para um mundo melhor, receber a sanção da missão que desempenhara e coletar elementos para uma nova obra de devotamento e sacrifício. Então, Kardec inicialmente fazia tudo sozinho, fazia tudo por ele ali, ele concentrava nele, ele que ia atrás. Depois, quando o espiritismo começou a se espalhar, ele foi tendo a necessidade de trazer mais auxiliares, de trazer gente para perto para também trabalhar ali e ajudar nesse trabalho, né? Como é hoje, nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos de todos ali auxiliando, trabalhando, desenvolvendo em diversas partes e em diversas áreas. Então, por isso que é muito importante o trabalho de todos estar nessa união para trabalhar. Era sozinho, chamar-nos de legião, e por muito fracos e inexperientes que sejamos, nutrimos a convicção íntima de que nos conservamos à altura da situação, se partindo de princípios estabelecidos e de incontestáveis evidência. Nos consagramos a executar tanto quanto nos seja possível e de acordo com a necessidade do momento, os projetos que ele pretendia realizar no futuro. Então, se a gente partir desses princípios tão claros, tão bem definidos que Kardec nos deixou, vamos conseguir executar essa tarefa, que a primeiro momento, parece ser uma tarefa tão pesada, tão difícil de conduzir a humanidade a uma elevação moral e intelectual. Todos nós, estamos envolvidos nessa tarefa, que de nos aprimorando, de aprendendo e também trazendo à tona tudo isso que a doutrina nos traz. Então, se a gente continuar nesses princípios bem estabelecidos, vamos conseguir cumprir essa tarefa. E também todos os outros projetos que Kardec pretendia para o futuro. Mais para frente do livro, vamos saber, né, e acompanhar quais eram esses projetos, né? O que Kardec projetava para o futuro do Espiritismo. Mas, por enquanto, vamos ainda na biografia. Enquanto nos mantivermos nas suas pegadas e todos os de boa vontade se unirem num esforço comum pelo progresso e pela regeneração intelectual e moral da humanidade, conosco o espírito do grande filósofo nos circundará. Então aqui isso é muito importante, nos mantivermos nas pegadas de Kardec, porque Kardec, ele passou um caminho seguro, ele deixou as pegadas, ele deixou o caminho das pedras amarelas, ele mostrou para a gente exatamente o caminho por onde seguir, qual é a forma mais fácil e mais segura de seguir os ensinamentos, de seguir o estudo, de seguir o desenvolvimento, né? Então, isso é muito importante até para os dias atuais. Eu gosto muito de fazer essas interligações com o que o texto está dizendo e com o momento que a gente vive. Então, é muito importante que a gente se mantenha nas pegadas de Kardec, que é o ensinamento, o método, e a gente consiga compreender de fato tudo que a doutrina vem nos trazer. Então, se a gente se manter nesse processo de regeneração intelectual e moral da humanidade, o espírito do grande filósofo vai nos circundar, vai nos ajudar. Porque tudo está... sempre que você se desponta a trabalhar na seara de Cristo, bons espíritos sempre vêm nos acompanhar, nos ajudar a essa atividade. De sua influência poderosa, dando-lhe que seja suprir a nossa insuficiência e nos possamos mostrar dignos do seu concurso, dedicando-nos à obra com a mesma abnegação e a mesma sinceridade que ele, embora sem tanta ciência e inteligência. Que a gente possa fazer do nosso modo no sentido que nós temos as nossas limitações. Logicamente, não temos esse espírito de ciência e de método que Kardec tinha, mas que a gente possa ter essa abnegação verdadeira, essa entrega ao estudo e fazer com o melhor que a gente pode.
Acho que isso é muito importante. Muitas vezes ficamos nos comparando, achando que é o melhor momento, que quando eu souber eu vou poder seguir. Não. Faça agora com aquilo que você tem, da forma que você tem. Sendo assim, a gente vai se mostrar digno do concurso dos bons amigos. E assim as coisas vão se desdobrando e assim vamos trabalhando e aprimorando. Então é muito importante isso, que a gente mantenha essa mesma sinceridade de fazer de fato o estudo, de fato levar a doutrina à frente. Isso é muito importante. Em sua bandeira, em sua bandeira, escrevera o mestre essas palavras: trabalho, solidariedade e tolerância. Sejamos como ele, infatigáveis. Sejamos acordamente com os seus anseios. Que a gente possa ser infatigáveis. É essa busca sempre do trabalho. Que a gente possa ser... que a gente possa acordamente, né, ser ligado aos seus anseios, né? Estamos em concordância com aquilo que ele pensava, né? Tolerantes e solidários e não temamos seguir o exemplo, reconsiderando quantas vezes forem precisas os princípios ainda controvertidos. Tentamos avançar antes com segurança e certeza do que com rapidez. Também é outro aspecto muito importante, porque muitas vezes a gente fica nessa ânsia de fazer rápido, porque a gente precisa começar rápido. Não, vamos com segurança e certeza, vamos com calma, faz bem feito, faz uma vez, refaz, e se for necessário reconsiderar, reconsiderem. Isso é muito importante. Esse é um aspecto que a gente não pode perder na doutrina, tá? E não ficarão infrutíferos nossos esforços, se, como estamos persuadidos, e seremos os primeiros a dar disso exemplo. Cada um cuidar de cumprir o seu dever, pondo de lado todas as questões pessoais, a fim de contribuir com o bem geral. Nada mais é que essa parte é a nossa reforma íntima, da gente realmente fazer o bem pelo bem, deixar os nossos interesses pessoais de lado e colocar esse interesse maior, que é o que a doutrina espírita vem nos trazer, essa reforma moral e intelectual de toda a humanidade. Que a gente possa fazer esse exercício de nos colocar de lado, sem ego, trazendo efetivamente o que a doutrina vem nos fazer, vem nos mostrar, que a gente possa trabalhar para o bem geral de todos. Isso. Sob os auspícios mais favoráveis, não podemos entrar na nova fase que nos abre para o Espiritismo, do que dando de conhecer aos nossos leitores, num rápido excurso, o que foi durante toda a sua vida um homem íntegro e honrado, o sábio, inteligente e fecundo, cuja memória se transmitirá aos séculos vindouros como a auréola dos benfeitores da humanidade. Então aqui eles estão nos dizendo o quê? Vamos começar, tá? Mas para começar a gente precisa entender quem foi Kardec, quem foi Allan Kardec. No caso aqui, quem foi Leon Hippolyte Denisard, né? Tem um nome abaixo aqui, se eu não tiver falado errado. A gente vai entender quem que foi essa pessoa, quem foi o codificador, da onde que ele veio, como que ele começou. Essa parte agora é para entender esse ser íntegro e honrado, sábio, inteligente e fecundo. Porque Kardec foi muito fecundo. Ele produziu diversas obras, tanto no Espiritismo quanto na sua vida acadêmica, né, se podemos dizer assim. Mais para frente a gente vai ver as obras que ele fez antes mesmo de conhecer a doutrina, porque uma curiosidade, Kardec conheceu a doutrina em 1855, ele já tinha 51 anos, já tinha vivido toda uma trajetória. E a gente vai vendo aqui por o texto que vem nos apresentando, que Kardec vem se preparando para essa tarefa. Acho que isso é muito importante de ficar frisado, que muitas vezes a gente acha que as pessoas nascem prontas para as tarefas. Não, elas se preparam para isso. Pode ser que não seja pensando nisso, mas tudo que está na nossa vida, a gente
fez por algum motivo. E se a gente está fazendo coisas proveitosas, é para um benefício proveitoso, logicamente, tá? Então, nascido em Lyon em 3... Opa, peraí. Nascido em Lyon em 3 de outubro. Em 3 de outubro de 1804, de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que esse era o nome dele de fato, né? Que depois ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, não seguiu essas carreiras. Então ele vem de uma família tradicional, estruturada, essa família de advogados, de juízes, e ele não quis seguir essa parte. Por quê? O estudo, desde a primeira juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Então, dentro dele já tinha essa vontade pungente de conhecer as ciências e as filosofias. Então, por isso, ele decidiu não seguir a profissão da família, né, vamos dizer assim. Ele foi educado na escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, tornou-se um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e um dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma de ensino da França e na Alemanha. E Kardec foi discípulo de Pestalozzi, Pestalozzi que até hoje o método de ensino dele ainda é estudado pelas nossas pedagogas, né, no curso de pedagogia, as pedagogas de plantão, os pedagogos de plantão, os professores podem falar ainda melhor ainda desse método, mas a gente já consegue ver que ele foi estudar com Pestalozzi, que é um expoente no aprendizado, né? Então, ele já foi em busca desse aprimoramento. Dotado de notável inteligência e atraído pelo ensino, pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais, já aos 14 anos ensinava os que sabiam o que sabia, aqueles dos seus condiscípulos que haviam aprendido menos que ele. Então aqui a gente já vê esse cuidado de Kardec com todos, né? Ele aprendia já aos 14 anos, uma idade tão pequena, né? 14 anos, ele já ensinava os alunos ali, os amigos que estavam com ele nessa escola, que não conseguiram aprender. Ele já tinha aprendido, desenvolvido, e ele já era um expoente, ele já tinha dentro dele essa vontade de ensinar, de mostrar, de ajudar a todos, né? Acho que todos nós passamos aqui pela escola, ou estamos passando, a gente sabe quanto é difícil, muitas vezes, alguma matéria ou outra, e ter um amigo para nos ajudar é muito importante. E Kardec fazia esse papel já aos 14 anos, né? Foi nessa escola que eles se desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Nascido sob religião católica, mas educado num país protestante, aos atos de intolerância que por isso teve de suportar. No tocante a essa circunstância, cedo levaram a conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos, com o intuito de alcançar a unificação das crenças. Então, vamos imaginar que, como eu falei, fazer essa ligação entre o que está sendo escrito, que foi um texto de maio de 1869, e os dias atuais, 2025, se a gente já sofre com intolerâncias religiosas, se a gente já sofre com pessoas que não conseguem compreender a crença do outro, imagine naquela época. Então, Kardec, católico, num país protestante, imagine o que ele sofreu em relação à sua crença, que, ao meu ver, é totalmente desnecessário, sendo que nós somos todos filhos de Deus, de um Pai único, né? Todos nós, em humanidade, estamos nessa mesma seara, nesse mesmo convívio. Por que separar, né? Por que essas desavenças desnecessárias, né? E Kardec já alimentava dentro dele essa vontade, essa crença de unificar tudo num mesmo guarda-chuva, no questão de, cara, nós somos filhos do mesmo Criador, vamos nos unir, né? Porém, faltava ali, o elemento indispensável da solução desse grande problema. Então, lá aos 14, 16 anos, ele ainda não conhecia a doutrina espírita, os espíritos ainda não tinham
ele não tinha começado a trabalhar com os ensinamentos, então ele não tinha esse elemento. É como se a gente tivesse uma equação e a gente está vendo ela ali, mas está faltando números, está faltando ainda algo que faça aquilo funcionar. Então ele não sabia como fazer funcionar, mas ele já tinha essa vontade. O Espiritismo veio, a seu tempo, imprimir especial direção aos trabalhos, que eu falei. O que faltava era esse ensino dos espíritos, que veio mais tarde. Concluídos os seus estudos, voltou para a França. Conhecendo a fundo a língua alemã, traduzia para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral, e o que foi muito característico as obras de Fénelon, que o tinham seduzido de modo particular. Então, nesse momento que ele retorna dos estudos dele na Suíça, né, já Kardec, que dominava o alemão, dominava o francês, o inglês, né, então ele era muito inteligente, tinha essa capacidade, ele começou a fazer as traduções de obras, né, de educação e de moral para o alemão, né, as obras de Fénelon, que depois a gente vai ver Fénelon atuando muito no livro dos... no Evangelho segundo o Espiritismo, vemos ele também no Livro dos Espíritos, esse espírito de tão alta envergadura que já o encantava desde o começo, né? Era membro de várias sociedades sábias, entre outras, a Academia Real de Aras, que em um concurso de 1831 lhe premiou uma notável memória sobre a seguinte questão: qual o sistema de estudo mais de harmonia com as necessidades da época. Então, Kardec já participava de vários grupos, ele era membro de várias sociedades sábias. Então, ele era muito bem quisto pela sociedade, ele estava ali envolvido nesse engajamento de entendimento, num século onde todo mundo estava fomentando essa questão de estudar, de conhecer, de ir a fundo na ciência, né? Então, ele já participava de tudo isso. Entre elas, a Academia Real de Aras, que desenvolveu um concurso em 1831, e Kardec foi premiado nesse concurso, com essa questão, né? Qual o sistema de estudo com mais harmonia com as necessidades da época. E Kardec submeteu esse texto, né? Um texto para eles, e acabou ganhando esse concurso. Que aqui a gente já vê que ele era muito proativo, muito engajado e preparado para a tarefa, né? Ele estava ali envolvido nessa questão do ensino, de ensinar, de aprender, de revolucionar tanto a sua época, né? De 1835 a 1840, fundou em sua casa, na rua Severes, né, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e etc. Empresa digna de econômicos em todos os tempos, mas, sobretudo, numa época em que só um número muito reduzido de inteligência ousava enveredar por esse caminho. Então, ele criou, né, durante esses 5 anos, essa escola que ele ensinava particularmente ali, quantas matérias, né, física, química, a anatomia comparada, astronomia, esse vasto conteúdo acadêmico, né, e a gente vê que ali, naquele momento, eram poucas pessoas que tinham interesse ou tinham a condição de estudar, e Kardec já estava ali desempenhando esse trabalho tão bem. Preocupado sempre como tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou ao mesmo tempo um método engenhoso de ensinar a contar e um quadro memônico da história da França, tendo como objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos de maior relevo e as descobertas que iluminaram cada reinado. Então, ele já preocupado com o ensino, já preocupado com as pessoas aprenderem, ele cria um sistema de contar, um sistema memônico de memorizar a história da França. Então, ele ensinava para os seus alunos uma fórmula que ele mesmo criou para decorar essas descobertas, as coisas que tinham acontecido com mais importância em cada reino, né? É importante demais frisar que Kardec, da França ali, tinha passado já
por vários reinos, né? Nessa época ainda existia várias monarquias, né? E Kardec fez esse esquema, esse quadro memônico, para que os alunos pudessem decorar tudo que havia acontecido nos diferentes reinados que tinham passado já. Entre suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes. Então, aqui, ele vem listar as obras que Kardec tinha feito, isso no âmbito da ciência, nesse âmbito do estudo, antes mesmo de ser Allan Kardec. Aqui ainda era o Hippolyte. Então, ele já tinha lançado vários livros que impactaram e impactam até hoje o ensino francês. Então, ele fez algumas obras como Plano Proposto para Melhoramento da Instrução Pública, em 1828, Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo os métodos de Pestalozzi, para o uso de professores e das mães de família, de 1824. Então, ele fez um guia de estudo para que as mães, né, os professores possam ensinar as crianças. Né? Olha que livro maravilhoso, né? Gramática Francesa Clássica, de 1831, Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, Soluções Racionais das Questões e os Problemas de Aritmética e de Geometria, em 1846. Catecismo Gramatical da Língua Francesa, em 1848, e Programa de Concursos Programa dos Cursos Usuais de Química, Física e Astronomia e Fisiologia, que ele professava no Liceu Polimático, né? Ele mesmo dava essas aulas nesse programa, nesse Liceu Polimático, né? Ditados normais dos exames da municipalidade e da Sorbona, seguidos de ditados especiais. Quantos livros, né? Sobre as dificuldades ortográficas, de 1849. Obra muito apreciada na época do seu aparecimento e na qual ainda recentemente eram tiradas novas edições. Então, ele lançou vários livros de alto impacto na sociedade, que revolucionaram a educação francesa, né, o Hippolyte, e ele era bem quisto, ele era aplaudido, vamos dizer assim. Ele tinha um patamar de como professor, né? Ele tinha essa habilidade de já ter lançado vários livros que efetivamente traziam muito conhecimento para o pessoal da época. Antes que o Espiritismo lhe popularizasse o pseudônimo de Allan Kardec, já ele se ilustrava, como se vê, por meio de trabalhos de natureza muito diferente. Porém, tendo todos como objetivo esclarecer as massas e prendê-las melhor às respectivas famílias e países. Então, aqui, a gente já vê que Kardec tinha essa preocupação e ele estava totalmente focado nisso, em trazer para essas famílias, para as pessoas, esse esclarecimento desde o começo. Tanto, ainda não falando de espiritismo, mas de trazer a ciência, a física, a geometria, a anatomia comparada para todos, de forma clara, de forma fácil, ele esclarecer as massas, trazer conhecimento, que podemos dizer, trazer luz ao mundo. Então, ele já tinha dentro dele essa vontade que ele desenvolvia com aquilo que ele tinha. Por hoje, encerramos essa parte, que é a primeira parte. Na semana que vem, a gente vai começar com a segunda parte, que aí já vai falar quando ele vai... quando ele já vai começar a conhecer o Espiritismo, como ele se aproximou disso, né? Porque no começo a gente sabe que o Espiritismo ali, os fenômenos estavam aconteciam cabarés, as mesas girantes. Então, assim, tem muita coisa para a gente conversar. Eu resolvi cortar essa primeira parte em duas, para a gente ter um aproveitamento melhor desse estudo. Agradeço demais a presença de todos que estiveram aqui. Agradeço aos bons espíritos que nos auxiliaram e nos acompanharam nessa primeira aula.
e que a gente possa concluir esse estudo que vai ser tão maravilhoso e tão longínquo, né? Vai demorar alguns anos aí para a gente finalizar o estudo, mas vai ser muito bom para o desenvolvimento de todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade que estou recebendo neste momento de estar aqui, de fazer esse estudo, e espero que todos nós possamos chegar ao fim dele com a máxima certeza de que o Espiritismo é um orvalho benfazejo que vem trazer esse bálsamo para nossas vidas. Muito obrigado, até semana que vem, pessoal.